Obrigada, Carol. Boa noite também ao pessoal que está em casa, nos assistindo através do Face. Vamos aproveitar então o nosso evangelho pedindo as boas vibrações, primeiro para a nossa casa mental, onde abriga os nossos pensamentos. Às vezes a gente não percebe que pensamento já é matéria. Pensamento já é uma formação de uma intenção. Então, quantas e quantas vezes nós capturamos pelas nossas telas mentais ideia dos outros? Que convivemos e que não convivemos, né? Então, nós precisamos fazer aquela peneira. Aquilo que eu estou pensando e que pode me estimular um desejo, um sentimento, me é lícito? Me convém? Me é lícito? É permitido? Mas me convém? Devo me demorar quanto tempo naquilo? E é uma censura que é muito íntima, porque não tem nenhum censurador por trás da gente. Somos nós, né? Tem um momento da nossa vida que chama crise. Se a gente pensar na vida, quando a gente começa a tomar consciência que nós somos nós, 5, 6 aninhos, a gente já começa a ter algum tipo de crise, né? A criança às vezes faz birra porque ela está exercitando o seu direito de desejar, de querer. A birra, então, é tentar impor aos pais, aos educadores, a vontade dela. Só que não é assim que funciona, né? Então a gente entra já numa espécie de crise quando eu sou confrontado na minha vontade. E isso a gente vai passar a viver ao longo da reencarnação e muitas vezes. Quando Jesus fala que a principal característica da nossa personalidade, que nos traz mais saúde, é a humildade, é porque a humildade é a roupa que se veste que podemos estar em qualquer lugar. Podemos entrar em qualquer circunstância. Quando o orgulho fala mais alto, quando esse traço da nossa personalidade fala mais alto, nós temos uma tendência a criar vários tipos de bloqueios, vários tipos de limitadores. Não aceito, não tolero, é indigesto. E nós vamos fazendo censuras que não necessariamente são censuras voltadas para o bem-estar. São voltadas para a minha necessidade infantil de dar ordem, de mandar. E a crise, então, é isso. Quando eu quis fazer demais, mandar demais. Ou, no contrapadrão, obedecer demais, ceder demais. Interessante, né? A moeda sempre tem dois lados. Tudo que excede está mostrando uma carência. Tudo que excede naquilo de ceder demais, porque a gente às vezes confunde humildade com falta de vontade, com apatia. Humildade não é ser apático, é não ser agressivo, é não ter uma atitude agressiva perante o mundo, nem perante a nossa própria essência, o nosso interior. Então, o que acontece quando entramos em crise? Precisamos rever, olhar os nossos valores. O que está acontecendo comigo? O que está acontecendo em torno? Será que se eu tivesse feito ou deixado de fazer tal coisa, estaria vivendo o que estou vivendo hoje? Essa é a pergunta básica do Evangelho. Além da lei, que é faça ao outro aquilo que você gostaria que te fizessem, essa é a segunda lei. Né? Se eu tivesse feito ou deixado de fazer tal coisa, estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje? Nas questões da nossa responsabilidade moral, porque é impossível ser feliz sem ética e sem moral. Principalmente essa felicidade que Jesus está falando. Satisfação, euforia é outra coisa, né? Ela passa. A felicidade que Jesus fala é uma felicidade que vem na alma e ela fica conosco. Não tem ladrão que seja capaz de entrar e roubar. Então, a verdade, quando nós lidamos com as nossas culpas ou com as nossas desculpas, vão gerar em nós uma necessidade de atitudes responsáveis. Se eu viver de culpa, eu vou estar sempre permitindo que o outro, que a vida me puna de alguma maneira. Eu vou estar sempre descrente de que eu mereça algo melhor. Eu vou encontrar um jeito de sabotar a minha felicidade, mesmo que aparentemente para ser mais feliz. É ilusão. A desculpa, eu nunca consigo olhar que eu fui responsável de alguma forma por aquilo que eu estou vivendo.
eu sempre acho que é o outro. Foi o outro que abusou da minha boa vontade, foi o outro que abusou do meu sentimento, foi o outro. E nós já estamos chegando num ponto aqui na Terra onde a gente já está entendendo que a responsabilidade é para dentro e para fora, o tempo todo. Ninguém me machuca, principalmente nas dores morais, nas dores emocionais, se eu não permitir. E vice-versa. Então, como adotar atitudes responsáveis? Quais atitudes são essas? Por isso que a gente traz hoje a parábola do joio e do trigo. É uma parábola aparentemente muito simples, né? Muito óbvia. Mas vamos pensar um pouquinho. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Campo é a consciência. A gente já entendeu isso. A boa semente é aquilo que Deus nos dá como herança. Nenhum ser humano foi criado mal. Nenhum ser humano foi criado com destino à perversão. A tarefa reencarnacionista dessa pessoa é ser um empecilho para a humanidade. Não. Eu opto em me tornar essa pessoa. É o exercício do livre-arbítrio, a maldade. Agora, o bem, o belo, a natureza, está em todas as criaturas. E é o nosso dever fazer com que esses dons se multipliquem. Então, olha lá a parábola. Ela diz assim: enquanto dormia, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e partiu. Quando germinou o ramo e produziu fruto, então apareceu também o joio. Aproximando-se, os servos do senhor da casa disseram-lhe: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde, portanto, terá vindo o joio? Quando estava dormindo, qual é o momento em que a gente não percebe que deixou entrar a sementinha da discórdia? Qual foi o momento que a gente estava tão preocupado com outra coisa, tão desatento com nós mesmos, que a gente deixou que o nosso coração fosse tomado pela inveja, pelo sensualismo, pela ganância? Quando foi que meu coração empedrou a ponto de ser tão egoísta, de pensar em mim e esquecer da dor do outro? Então, enquanto estamos dormindo, quer dizer, estamos desatentos aos nossos trabalhos divinos. A gente fica tão chamado a atenção para desfrutar. Vai buscar prazer, só se vive uma vez, é agora. Será que só se vive uma vez? Será que tudo é tão agora, nesse sentido de desfrutar? Onde está o prazer do dever? Só que ele semeia o inimigo. É a materialidade, né? Ele semeia no nosso coração desatento, na nossa consciência que está dormindo, aquela semente. Só que quando a gente começa a prestar atenção, começa a despertar, é que vem a crise. A gente não percebe que tem ímpetos negativos até que ele comece a dar problema. Presta atenção se não é verdade. A gente só vai perceber que o nosso orgulho está num tampo que não dá mais quando ele começa a ter desavença. Qual é o destino da pessoa difícil, amargurada? É a solidão. Então, esses efeitos que a gente vai tendo ao longo da vida, que a gente fala, nossa, mas o que eu fiz? Né? Então, o que eu não percebi que eu fiz? Aí ele segue. E ele lhes disse: um homem inimigo fez isso. Os servos lhe disseram: sendo assim, queres que após sair o recolhamos? Ele, porém, diz: não, para que ao recolher o joio, não arranqueis junto com ele o trigo. Deixar crescer ambos juntos até a ceifa. E no tempo da ceifa, direi aos ceifeiros: recolhei primeiro o joio e atai-o em molhos para os queimar. O trigo, porém, reuni ao meu celeiro. Então, qual a intenção dessa parábola? A intenção é como a gente vai usar o nosso comportamento.
Mas não é qualquer comportamento. Uma pessoa que está aqui hoje, se os senhores saíram de casa depois de um dia de trabalho, enfrentando seus problemas, e vieram escutar uma palavra do Cristo, é porque querem mudar. Correto? Você podia estar em casa assistindo uma novela. Podia estar lá fazendo carinho no seu gato. Então, se nós buscamos estar juntos para entender um pouco esse pensamento mais profundo do Cristo, é porque já existe a vontade dentro de nós, a mudança, a nos tornarmos seres humanos melhores. E qual é essa maneira de lidarmos com esses sentimentos para nos tornarmos seres humanos espiritualmente mais evoluídos? Se a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Quer dizer, se o seu conhecimento é só o joio, é só sujeira. Outro dia me mandaram um vídeo de um rapaz, psicólogo, cientista, eu acho. Desculpem, eu não vou lembrar todos os títulos que ele traz. E ele tem um podcast fazendo entrevista com uma ex-médium. Desculpem. Isso está sendo gravado ainda. Olha, gente, o sarcasmo da pessoa. Primeiro, não existe ex. Mediunidade é para a vida. Eu posso não usá-la, tá bom? Não é torneira que você abre e fecha. Ponto 1. Mas qual é a questão aí? Por que eu perco meu tempo tentando quebrar a fé de alguém? O que eu ganho tentando desmoralizar a fé de alguém? É incrível, né? Isso é joio. A vaidade de um pseudo-conhecimento, de achar que está acima do outro porque não foi enredado por alguma fé. Olha que loucura, nossa. Por título da ciência, a gente se torna descrente. A gente se torna duro, debochado da vida do outro. É grave, não é? Idealizamos uma perfeição ilusória. Não importa quantos títulos, gente. Não importa quantas faculdades a gente tenha caminhado, quantos idiomas a gente seja capaz de utilizar, quantos países a gente tenha conhecido, né? Não importa. Conflito interno daquilo que queremos ser e ainda não somos. Isso também é muito interessante. Quantos de nós vivemos ansiosos para nos tornarmos bons a ponto de não conseguir dar conta de tudo aquilo que eu desejo para fazer o bem? Quantas vezes eu desejo realmente alguma atitude benemérita e sou travado pelo meu dia a dia, sou travado pela minha própria ignorância. E isso causa uma cisão interna. Isso causa ansiedade. Pode causar até uma sensação de temeridade com o futuro. Abafamos as nossas negatividades, passamos a negá-las, igual a síndrome do avestruz, né? O que ele faz? Coloca a cabeça na terra e finge que não está vendo nada. É a negatividade, né? Eu nego a negatividade e passo a acreditar que eu tenho virtudes. Mas são pseudo-virtudes. Por que pseudo-virtudes, Yara? Porque na dor eu quebro. Não me sustenta. No momento de enfrentar uma cisão do meu ego, né? Quando eu saio daquela coisa de me achar mais importante que o outro, me quebra de tal maneira que eu fico em caquinhos. Eu não consigo me juntar de novo. Né? Eu preciso me recompor. Essa é a maior decepção que existe, né? Não é com o outro, é com a gente. Quando a gente percebe que a gente construiu a nossa vida em cima de um castelinho de areia. Vocês imaginam? Muitas pessoas hoje sonham em serem famosos. É um direito. É um direito. Sonhar, a gente tem o direito de sonhar tudo. Mas é um grande perigo. Qual é a importância de ser famoso? Dentro daquilo que nós viemos realizar o mundo. Qual é a mensagem que eu tenho a levar ao mundo para querer que eu tenha meu estilo de vida, meu impulso de realização de sonhos seja ser famosa? Estou afiada hoje, né? Joio quando dormimos. Anestesiamos a consciência, criamos falsas necessidades para a nossa vida. Só vou ser feliz quando eu casar, só vou ser feliz quando eu tiver dinheiro, só vou ser feliz se... E eu coloco todas as contingências para o futuro.
O agora, eu sou sempre insatisfeita, porque se eu dependo do futuro para ser feliz, então o agora não me basta. Após cultivarmos as negatividades do ego, fugimos através das máscaras. E essas máscaras, nós temos hoje um transtorno que a gente vive, muitos de nós vivemos, tá? Que é a síndrome do impostor. É uma sensação interna. São pessoas que têm uma vida bem realizada, têm sucesso naquilo que fazem, gostam até daquilo que fazem, mas nutrem internamente sempre uma sensação de que estão mentindo para a vida. Mais cedo ou mais tarde vão ser desmascaradas. Ela é caracterizada pela sensação de que não merecemos em alguma área, de não merecimento em alguma área da vida, grande intolerância imposta sobre as próprias falhas, o excesso de autocobrança e a necessidade de agradar a todos. Às vezes, para o outro, foi uma vírgula. A pessoa que sente essa síndrome, esse transtorno, ela acha que é um grande espetáculo. Eu acompanhei certa vez uma pessoa em terapia, que ela tinha tanto essa sensação do síndrome do impostor, que ela não saía sozinha na rua. Que ela tinha sempre a sensação que as pessoas iam estar olhando para ela, e julgando e a condenando. Olha que prisão, gente. Por isso que a maior prisão realmente não está nos cárceres, está na nossa cabeça, os nossos preconceitos. As ideias que a gente cria que são fantasiosas. Então, através do pensamento, identifica. Quando vem, eu sou uma fraude, o que eu estou vivendo é uma fraude, é um engodo, para pensar. Esse pensamento me ajuda no quê? No que me ajuda esse desmerecimento contínuo, insistente que eu faço na autocrítica? Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Então, os empregados do senhor da fazenda querem que a gente vá lá e arranque o joio? Não, para que ao colher o joio, não arranqueis com ele também o trigo, deixar crescer ambos até a ceifa. O joio e o trigo, as virtudes essenciais. O trigo são as virtudes que nós trazemos de Deus. Ao arrancar, dá um vazio. Quantas e quantas pessoas hoje reclamam que a vida está sem graça, está sem sal, né? E que às vezes querem se conectar, plugar com a vida, se apaixonando, vivendo aventuras. Será que é isso que precisamos? Será que o que está faltando para a gente se sentir conectado à vida seja uma grande aventura? Ou seja, sentido da vida, fazer o bem, voltar até as nossas obras, cuidar da nossa família, cuidar daquilo que nos é digno, daquilo que nos é importante. Pena que a gente já conhece isso com os cabelos branquinhos, né? Então, olha só o assunto. Joio, negatividade do nosso ego, embrutecimento espiritual, animalização, segunda morte do espírito. Yara, existe segunda morte do espírito? Vamos lá, devagar com esse tema. O espírito não morre, mas é um simbolismo. Quando o nosso espírito está tão brutalizado, saímos do corpo pelos laços da morte, quer dizer, então saímos definitivamente desse corpo e chegamos no mundo astral, com todas as viciações, com todos os pensamentos fixados na monoideia, nós podemos literalmente derreter o nosso perispírito, que vai formando aquelas, pela monoideia, aquelas formas ovoides, vampirizadoras. Muitas pessoas, no processo de vampirização das drogas, da sexualidade, de vícios que arrastam o nosso nível de consciência para o bem, elas muitas vezes estão atreladas aos ovoides. Muitas pessoas que praticam o aborto, não é que vivenciaram o aborto uma vez na vida, mas que foram causadoras do aborto. Profissionais que praticam o aborto, muitas vezes médiuns que têm uma sensibilidade mais refinada, enxergam vultos na aura da pessoa, grudados às vezes no corpo da pessoa,
que são vampirizadores da energia vital, adulterando o pensamento, adulterando as emoções. Então o joio não é qualquer coisa. O joio é embrutecimento. Nós ficamos grosseiros. Já expliquei esse? Então qual é a cura? Eu gosto muito da Joana de Ângeles. Emmanuel, então, sou fã de carteirinha. Né? Exercitar virtudes. Exercitar, não é natural, viu? Exercitar a caridade. Nossa, mas eu sou caridosa, calma. Dar uma roupa que não me serve mais é até bondade do outro receber, né? Para esquecer que eu engordei. Não é assim? Então, às vezes, onde eu acho que eu estou fazendo caridade, eu não estou. Dar aquilo que nos sobra é fácil. Mas dar daquilo que é nosso de fato, nosso tempo, nossa atenção, paciência, gente, paciência, vamos combinar, hein? É mais que chocolate. Esquecermos as ilusões condicionadas em comportamento. Quando praticamos o bem volta. O bem é uma vibração. Nós vivemos no mundo da sensação, no mundo da emoção, no mundo do intelectualismo, que é a racionalidade, e esquecemos da vibração. Uma prece é uma vibração, né? Uma água fluidificada é uma vibração. Um abraço é uma vibração. Então nós precisamos vibrar. Então não é só dar, é dar com intuito, com a atenção. É dar com sentimento. É diferente, né? Isso eu posso dar um sorriso. Impermanência. Uma das questões muito interessantes é entender o seguinte: não importa a ignorância que a gente tenha praticado. O absurdo, desculpem a palavra, o absurdo da asneira que a gente tenha feito. Tudo é impermanente. Nós não somos, nós estamos ignorantes. O destino do ser humano é luz, todos nós. Olha que maravilhoso, gente. Então, para aqueles que temem o futuro vai ser difícil, vai faltar, vai vir dor e doença. Para. Por que a gente tem que resolver as nossas mazelas só com dor? A gente pode também resolver muito da nossa vida sentindo. Lembrando que a gente está aqui de passagem. O orgulho é a ausência de ser humilde. Egoísmo é a ausência do altruísmo. A ansiedade é a ausência da serenidade. E aí a gente vai longe, né? Então as emoções antídoto que todos nós podemos praticar. Isso não depende de religião, né, gente? É universalista. Em qualquer lugar. Então, para que esses sentimentos essenciais, né, o nosso trigo possa sobreviver depois da colheita, enquanto vai ser transmutado, vai ser integrado na nossa experiência de vida, os erros, que é o joio, não precisa ser arrancado o nosso vício. Ele vai ser transformado lentamente, enquanto vamos aprendendo, vamos deixando gradativamente de ser egoísta, gradativamente de sermos torpes, e vamos aflorando sensibilidades mais nobres, nós vamos integrando a consciência. Quer dizer, a experiência vai fazendo parte de mim. Eu gosto muito do exemplo, veja se vocês concordam. Muitas vezes o ótimo doutrinador de espíritos obsessores é o ex-obsessor. Porque ele conhece, né? Fraternidade, altruísmo, compaixão, paciência, tolerância, humildade, simplicidade, harmonização, bondade. Vai longe também, não vai? Então, todos nós temos uma personalidade, que é um jeito de ser. Dentro dessa personalidade existem aptidões, virtudes, trigo, que são nossos. Às vezes é um pouco diferente do outro. E esse é o tom do colorido. Vós sois o sal da terra, quer dizer, o tempero. Nós não precisamos deixar de ser quem nós somos. Nós precisamos deixar baixar um pouco essa dificuldade, essa dureza, e deixar um pouquinho mais a leveza da alma,
a esperança no porvir. O conhecimento que estamos aqui nos transmutando, transformando dia após dia. Às vezes a gente não percebe rápido, né? Vamos perceber depois de décadas. Bonita essa foto, né? Já pensaram daqui a alguns milênios? Milênios a gente chora. Vamos pensar daqui a alguns séculos, para ser muito otimista, a gente irradiar uma luz dessa? É o nosso destino. Quem sabe um dia a gente tenha tanto conhecimento, mas não porque somos cientistas do mundo, pode até ser por uma linhagem dessa, mas tanto conhecimento da vida que a gente não tem tanta pretensão de ser mais que ninguém, e que a gente está tão liberto daquilo que nos aprisionava, dos nossos medos, das nossas raivas, né? Dos nossos pesares, um melindre, que é o orgulho, né? Um dos melindres mais disfarçados, né? É o medo de ser magoado o tempo todo. Já pensou, gente? Poder andar livre disso tudo? É o nosso destino. Vamos fechar os nossos olhos? O pessoal que está em casa também, deixa a aguinha para fluidificar. Senta bem, quem está em pé, deixa os ombrinhos bem relaxados. Inspira profundamente. Busca essa energia que está no ar. Essa energia de cura, de renovação. É uma energia que entra pelo nosso sistema nervoso central e é transformado nas nossas carências. Aquilo que estamos precisando do nosso organismo, neste momento, está entrando no nosso corpo. Então, inspira, se apropriando, confiando. Deus, nosso Pai, sempre nos dá o melhor. Nós, às vezes, na teimosia, começamos a acreditar que o melhor somos nós que escolhemos, não Ele que nos dá. Está na hora de voltarmos à casa do Pai. Estão cansados, desiludidos. Voltamos à casa do nosso Pai pedindo abrigo, que nos acolha, nos proteja e que mostre uma nova alvorada, um novo começo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida que nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Graças a Deus. Muito obrigada a todos. Uma ótima noite e até semana que vem, se Deus quiser. Dia 5 de agosto, nosso aniversário de 25 anos da casa. Estão os banners lá fora explicando tudo que vai ter no dia, aberto ao público e gratuito. Venham prestigiar, venham trocar informações. Ótima noite a todos.